Vamos agora falar aqui de Curitiba. Vereadores da capital votam hoje em segundo turno os projetos que tratam das carreiras dos servidores municipais. A primeira discussão dos textos, feita ontem, foi movimentada e ocorreu em meio a protestos. A mobilização dos profissionais do funcionalismo público da capital não surtiu efeito e os vereadores aprovaram na sessão de ontem os substitutivos aos projetos de lei sobre os planos de carreira sem nenhuma dificuldade. Como a maior parte dos parlamentares faz parte da base do prefeito Rafael Greca, do PSD, as propostas passaram com tranquilidade em primeiro turno. Nem mesmo o uso de carros de som, balões, faixas e gritos, aliás, muitos gritos, foram suficientes para frear a análise dos textos. Foram 25 votos favoráveis, 10 contrários e uma abstenção. Os projetos que estão sendo votados são diferentes dos originalmente propostos pela Prefeitura de Curitiba. Eles contam com percentuais maiores para os crescimentos horizontal e vertical da carreira, a respeito dos afastamentos por doença grave, acidente de trabalho e reequilíbrio salarial para 10 das 125 carreiras abrangidas pelo plano do Executivo. E nesta terça-feira, eles fazem a segunda discussão dos textos, com a possibilidade de apresentação de emendas. O vereador Tico Kuzma, do PSD e líder da Prefeitura na casa, ressaltou que as mudanças propostas nos substitutivos, que passaram em primeiro turno, serão positivos para os servidores. Vamos ouvir. Coroamos essa recuperação fiscal, podendo novamente descongelar os planos de cargos e salários dos servidores e possibilitando que os servidores voltassem a crescer ou que voltem a crescer nas suas carreiras. Votamos o substitutivo geral com avanços em relação aos projetos apresentados no ano passado e também apresentado no segundo semestre, podendo duplicar a quantidade de vagas no crescimento horizontal para os servidores e quadruplicar a quantidade de vagas para o crescimento vertical dos servidores. E destaco também o avanço que tivemos nessa bonificação no crescimento horizontal para todos os servidores de Curitiba. Então, todos os servidores receberão ainda no mês de setembro como gratificação a poder subir uma referência que representa, para a maioria das categorias, 2,8% e para outras categorias representa 2%. Já a vereadora professora Josete, do PT, lamentou a aprovação e disse que as categorias vão seguir desvalorizadas. O servidor, ele se dedica, faz uma pós, faz um mestrado, um doutorado, ou naquelas carreiras de nível médio faz uma graduação e ele vai demorar muito tempo para progredir na carreira. Então, no meu entendimento, isso leva a uma desvalorização dos servidores que estão lá na ponta, no dia a dia, enfrentando as dificuldades, fazendo muitas vezes um esforço muito maior, do que a sua função exige para garantir o atendimento da população, seja na saúde, na escola, na assistência social, em qualquer outro setor da prefeitura. Com o avanço da votação na Câmara, os professores que estavam mobilizados desde a última quinta-feira decidiram encerrar os protestos e, com isso, as aulas da rede municipal voltam ao normal. Segundo a Prefeitura de Curitiba, 75% das unidades de ensino estavam funcionando normalmente desde o início desta greve dos professores. Primeiro, só reforçar o que eu já disse aqui. Essa greve não pegou e, pior, ela atrapalhou. Primeiro porque algumas crianças ficaram sem aulas, 25% das crianças, mas ela não pegou ainda bem, porque a maioria esmagadora das escolas funcionou normalmente. Aliás, Pedroso, tive acesso aqui a dirigentes sindicais mandando áudios em grupos de WhatsApp, pedindo pelo amor de Deus para as professoras não irem trabalhar. Essa gente não gosta de trabalhar, chamando que era um absurdo, que eram covardes quem não aderia à greve. Essa conversa sindical que não engana mais ninguém. E você veja, daí ela foi mal, essa greve, tanto na base, que não reconheceu como legítima. Aliás, ela era ilegal, juridicamente. A justiça disse que ela era ilegal. Não foi reconhecida pela base como legítima. As pessoas não aderiram ao movimento grevista. E mais do que isso, não teve efeito prático algum. Porque a Câmara sabia disso, Pedro, e deu de ombros para a solicitação dos sindicatos. Deu de ombros, porque sabia que não era legítimo. Então os sindicatos têm que aprender que essa conversa mole dos anos 80 não cola mais. Ou vocês se reinventam nas práticas de como mobilizar a sociedade de fato, de como conversar com os parlamentares, de como atingir a base de fato, ou vai ser isso, meia dúzia gritando, gastando um caminhão de som, gastando com bexiga, o salário das professoras sendo usado para isso, para festa, para piquete.
e nada adianta. Ontem, tenho certeza que o sindicato, no mínimo, ficou, né, desanimado com a votação da Câmara, para dizer o mínimo. Porque a Câmara nem escutou o sindicato, porque sabia que a mobilização era de meia dúzia de gente ligada a partido político e não professor de fato. Olha só, tem que parabenizar aqueles bons profissionais que se dispuseram a negociar, tem que parabenizar os vereadores que se colocaram na mesa de negociação, porque os principais pontos, Mike, e eu conversava com os professores, eles foram superados. Falavam, olha, professores que tiverem câncer, doenças graves, vão perder o direito de progredir. Isso foi corrigido. Olha, o funil é muito estreito, ampliaram o percentual das pessoas que têm condições de progredir, tanto na vertical quanto na horizontal. Um caso por cursos de capacitação, pós-graduação, mestrado, o outro por outras avaliações, né, e cursos de menor duração. Ou seja, foi garantido ali uma negociação. É claro que nunca vai se conseguir o tudo que se pede, mas que avançou bastante, avançou no diálogo, Mark. Não é greve ilegal, ou pressão indevida, ou espernear e gritaria que vai levar adiante. Até vereadores da oposição, fora dos microfones, admitiam que, dentro do possível, o melhor foi feito. É isso. Os professores, os profissionais de Curitiba ganham. E a gente agora vai continuar avançando com responsabilidade fiscal.